Sejam todos bem-vindos Boa ao curso noite. avançado de Boa noite, seu Pedro. Ao curso avançado de budismo. A reunião é CAB, hein? É que hoje nós temos surpresas, então pode ser que vocês fiquem pensando se vocês estão na reunião certa. Hoje a gente está no CAB do mês de outubro, né? Da RM Pernambuco Norte. E aí, sim, como todo CAB, hoje a gente vai estudar, né, o tema para a palestra do mês de outubro, né? O tema para esse mês escolhido é manter uma fé correta. Aqui estão as referências que a gente vai usar para essa matéria. E aí, como eu falei para vocês, só também para a gente atualizar, né? Espero que todos, né, quem também tem o nível, tenham conseguido participar do curso de budismo online hoje à tarde, né? Tenham aproveitado aí. Seu Paulo Endo sempre maravilhoso, né? E aí também para a gente não ficar por baixo, né, Venise? A gente também preparou um CAB aqui super especial para vocês, diferente de todos os CABs que a gente fez esse ano, né? O CAB desse ano a gente tem um convidado super especial para fazer a introdução do nosso CAB, né? Então, nesse mês a gente vai ter a oportunidade de assistir todo mundo junto o terceiro curso online da SGI, e nada mais, nada menos, né? Nós teremos como palestrante convidado o senhor Hiromasa Ikeda, vice-presidente da SGI. Né, ele vai falar assim, a gente já assistiu, né? Eu, Vinícius, Dorival e Guilherme, a gente já teve a oportunidade de assistir juntos, e aí a gente vai ter hoje a oportunidade de assistir junto com vocês, né? Ouvir falar, né? Além, claro, de ser vice-presidente da SGI, né, é o filho de Ikeda Sensei. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre nova revolução humana, né? Então, queria pedir para que os senhores pudessem, assim, com muita benevolência, né, doar os olhos e os ouvidos de vocês para a gente ouvir agora a explanação não, né? Ouvir um pouquinho sobre Aprendendo com a Nova Revolução Humana com o senhor Hiromasa Ikeda. Daqui a pouquinho a gente volta. Meus sinceros cumprimentos a todos, meus amigos da SGI do mundo. Sou Hiromasa Ikeda, vice-presidente da SGI, e farei esta parte da explanação online da SGI. Nos últimos anos, provações e desafios em escala sem precedentes têm assolado o mundo. Apesar disso, por meio da luta compartilhada de mestre e discípulo, vocês vêm superando esses desafios para dar vigorosos passos a fim de promover o avanço do Kosen-Rufu mundial neste ano. Muito feliz por esta oportunidade de estudar com todos vocês o romance Nova Revolução Humana de Ikeda Sensei. A tarefa de traduzir esta série está em curso, então expresso minha profunda gratidão às pessoas envolvidas. Embora alguns volumes possam não estar disponíveis onde vocês vivem, louvo seu espírito de procura com respeito ao estudo budista. A explanação online da SGI de hoje é para qualquer pessoa que considere se empenhar para compreender a nova revolução humana. Esta explanação será conduzida em duas partes. Na parte 1, explorarei o significado e o propósito da nova revolução humana. Na parte 2, tratarei do conteúdo propriamente dito.
Ikeda Sensei começou a escrever a nova Revolução Humana em 6 de agosto de 1993, quando estava com 65 anos. A imagem que aparece na tela é uma página do manuscrito de Ikeda Sensei com as palavras de abertura. Nada é mais precioso do que a paz. Nada traz mais felicidade do que a paz. A paz é o primeiro passo para o avanço da humanidade. Sensei redigiu as primeiras linhas desta obra no Centro de Treinamento de Nagano, em Karuizawa, Japão. Vi esse manuscrito exposto em uma de minhas visitas a este local. Ele iniciou com os ideogramas do título Nova Revolução Humana e concluiu com a frase Término do romance Nova Revolução Humana em 30 volumes. Em outras palavras, começou esse romance já decidido que seria em 30 volumes. Ikeda Sensei descreve seus sentimentos sobre empreender esse trabalho no Prefácio, volume 1. Nele, lê-se: Se considerarmos o limite de tempo que tenho nesta existência, este trabalho será certamente o maior desafio. No entanto, viver no sentido verdadeiro somente tem significado quando cumprimos nossa missão. Assumir a responsabilidade pela nova revolução humana como a obra da minha existência. Determinei escrever ininterruptamente, aplicando o máximo de habilidade para eternizar o caminho genuíno e adamantino de mestre e discípulo. Comprometo-me também a relatar as glórias conquistadas pelos preciosos filhos do Buda que avançam orgulhosamente pelo ideal da paz mundial, exatamente como Nichiren Daishonin ensinou. A série foi concluída em 8 de setembro de 2018, o que significa que Sensei se concentrou nela ao longo de um quarto de século. Sabemos que a partir de 2010, Ikeda Sensei se absteve de participar pessoalmente de reuniões. Estou convencido de que ele assim o fez para focar a nova revolução humana e concluí-la. Para Sensei, esta foi de fato a obra de sua existência. Agora, vamos refletir por um momento por que Ikeda Sensei escolheu 1993 como ano para produzir a nova revolução humana. Antes de iniciar esse romance, Sensei escreveu A Revolução Humana. Após completar o capítulo 3 do volume 11 dessa obra, em novembro de 1980, fez uma pausa de aproximadamente 11 anos antes de retomar a série do seu romance. Na realidade, na época, a Soka Gakkai enfrentava a primeira problemática do clero. A crença distorcida da Nichiren Shoshu de que os sacerdotes eram superiores aos membros leigos se intensificou depois que Niken Abe assumiu como sumo prelado. Niken nutria cada vez mais a inveja e o ressentimento de Sensei por ele liderar o avanço do movimento pelo Kosen-Rufu e obter o reconhecimento em ampla escala. Em 1990, Niken tramou e executou a chamada Operação C, a fim de destruir a Soka Gakkai. Isso marcou o início da segunda problemática do clero. Ficou evidente que aquilo era a função da maldade tentando obstruir o avanço do Kosen-Rufu. Além disso, em dezembro de 1990, a Nichiren Shoshu, de súbito, anunciou sua decisão de rever suas regras e então destituiu Ikeda Sensei de sua função como representante geral dos leigos da Nichiren Shoshu. A Soka Gakkai procurou discutir e resolver a situação pelo diálogo, mas o clero recusou. Mesmo em meio a essa provação, Sensei não poupou esforços para encorajar os membros que estavam sendo maltratados e perseguidos pelos sacerdotes da Nichiren Shoshu. Prevalecemos sobre esses obstáculos e conquistamos nossa independência espiritual em 28 de novembro de 1991,
Esse foi um divisor de águas no desenvolvimento dinâmico da Soka Gakkai como movimento religioso global. Passemos ao volume 27, capítulo Justiça, para ver o que Sensei escreveu a respeito desse momento decisivo. O clero da Nichiren Shoshu, corrupto e interesseiro, pôs em ação uma estratagema denominado por eles de Plano C. C indica cut, cortar. E em novembro de 1991, adotou a medida injustificável e anacrônica de excomungar a Soka Gakkai. O que aconteceu foi a Soka Gakkai se libertar dos grilhões que a ligavam ao clero corrupto. Desse modo, alcançou a emancipação espiritual e pôde alçar voo no céu do Kosen-rufu com maior vitalidade e força. Em 3 de maio de 1991, apenas alguns meses antes do dia da independência espiritual, Sensei retomou a redação da Revolução Humana após um intervalo de 11 anos, o que por si só considera um fato de profundo significado. Sensei levou outros 2 anos para completar essa obra, concluída em 12 volumes, em 11 de fevereiro de 1993. Em apenas 6 meses, em 6 de agosto, começou a redigir a nova Revolução Humana. Esse fato me assegura de que nossa independência espiritual em 1991 foi o impulso para a nova Revolução Humana. A obra Revolução Humana descreve como o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, encarou o desafio de concretizar a mudança total do destino de um país, e como ele e seus discípulos reconstruíram a Soka Gakkai. Em síntese, retrata como Kosen-rufu se desenvolveu no Japão. A nova Revolução Humana, por sua vez, inicia com Shinichi partindo para sua primeira viagem ao exterior e narrando os esforços que ele e seus discípulos empreenderam em prol do Kosen-rufu em âmbito mundial por meio de seu empenho compartilhado com o propósito de transformar o destino de toda a humanidade. Assim, a obra Nova Revolução Humana revela a evolução do Kosen-rufu como um movimento global e mostra como a Soka Gakkai se ergue como uma religião mundial. A independência espiritual da Soka Gakkai marcou o início de uma nova fase. Sensei deve ter reconhecido que, finalmente, havia chegado o momento de começar a registrar a nova Revolução Humana, tendo o Kosen-rufu mundial como tema central. É interessante notar que no dia 15 de dezembro, menos de um mês após a nossa libertação do clero, Sensei inscreveu a caligrafia Nichiren Sekai Shu Soka Gakkai, Soka Gakkai, a religião mundial Nichiren, em Ota, Tóquio. Esta é a caligrafia. No preâmbulo do Estatuto da Soka Gakkai consta a seguinte afirmação: Ikeda Sensei registrou a identidade e a missão da Soka Gakkai na caligrafia Nichiren Sekai-shu Soka Gakkai. Soka Gakkai, a religião mundial Nichiren. Assim, deixou claro que a Soka Gakkai é a única organização da ordem e do desejo do Buda a realizar o Kosen-rufu do budismo de Nichiren Daishonin no mundo. Sensei registrou essa caligrafia, em parte, para reafirmar às gerações futuras que a Soka Gakkai é a única organização religiosa fiel à intenção e ao decreto do Buda, e a única que está se empenhando na propagação mundial do budismo Nichiren. Em minha opinião, a nova Revolução Humana reflete essa consciência espiritual, retratando em termos compreensíveis o processo de como o Kosen-rufu mundial se tornou realidade, e deixando para a posteridade a verdadeira história do espírito da Soka Gakkai.
Recapitulando, acredito que Sensei escolheu usar novo no título do seu romance, em vez de apenas fazer dele uma sequência da Revolução Humana, já que Ahsoka Gakkai iniciou uma nova era e seu desenvolvimento se estendeu do Japão para o mundo inteiro. Ikeda Sensei revela sua fonte de inspiração no prefácio. Inspirei-me para escrever a nova revolução humana, em razão de Kosen Rufo ter alcançado tamanho progresso, mesmo depois do falecimento do meu mestre, e esse fato serve como prova genuína da sua grandiosidade. Além do mais, para que a posteridade conheça a essência de Toda Sensei, concluí que seria preciso registrar o caminho que seus discípulos e sucessores seguiram. A declaração de Sensei sobre a expansão do avanço do Kosen Rufo após o falecimento do seu mestre me faz lembrar de um episódio descrito no volume 1, capítulo Alvorecer. Josei Toda e Shinichi estão na vila de Atsuta, cidade natal de Josei Toda. Nesse cenário tocante, o mestre confia ao discípulo a missão de realizar o Kosen Rufo em todo o mundo. Shinichi recordou-se de uma tarde de verão de 1954, 6 anos antes, quando estivera com Josei Toda numa praia da vila de Atsuta, terra natal de seu venerado mestre. Olhando o sol escarlate pondo-se sobre o mar do Japão, Josei Toda disse: Shinichi, eu vou construir um sólido alicerce para o Kosen Rufo no Japão. Você, por sua vez, irá abrir o caminho para o Kosen Rufo no mundo inteiro. Eu vou criar o plano e você o tornará realidade. Shinichi gravou essas palavras nas profundezas de seu ser. Como devem os discípulos de Toda Sensei concretizar a grande missão do Kosen Rufo mundial que lhes foi confiada por seu mestre? E como a filosofia da revolução humana deve ser praticada nesta nova era? Este foi o caminho de um discípulo que Shinichi Yamamoto traçou. Em suma, Sensei escreveu a nova revolução humana por duas razões. Primeira, por acreditar que a globalização do Kosen Rufo serviria como a validação definitiva da grandiosidade de seu mestre Josei Toda. E segunda, por seu desejo de registrar o caminho que os discípulos devem percorrer para que possam levar avante o legado de seu mestre. O tema subjacente à nova revolução humana ecoa o de sua precursora, a Revolução Humana. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa um dia impulsionará a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Ikeda Sensei anotou essa passagem no dia 3 de maio de 1975, em comemoração do 15º aniversário de sua posse como presidente da Soka Gakkai. É um tema que exprime o princípio abrangente de seu mestre, Josei Toda, pela realização da paz. Sensei assumiu a concretização desse princípio estabelecido por seu mestre como a missão de sua existência. Foi isso também que o inspirou a escrever a nova Revolução Humana, tal como expresso a seguir. Pretendo realizar meu trabalho, falando e agindo enquanto viver, e continuar escrevendo a nova revolução humana como se fosse meu testamento final. Ao escrever a nova Revolução Humana, Sensei procurou deixar registrado para a posteridade o espírito dos 3 presidentes fundadores da Soka Gakkai, que se esforçaram para transformar o destino de toda a humanidade. É difícil compreender o esforço colossal que Sensei precisou concentrar para continuar produzindo essa obra. Ele oferece um vislumbre desse empreendimento herculano no volume 10, capítulo Castelo do Debate. Lia e fazia anotações mesmo quando viajava de carro ou de trem, e até nos intervalos entre atividades.
Ele utilizava o fim da noite e as primeiras horas da manhã para redigir o manuscrito dessa obra. Era um desafio a si mesmo e um trabalho extremamente árduo. Não é exagero dizer que trabalhar nesse romance foi uma batalha monumental, enfrentada dia após dia, na qual, a cada instante, ele dedicou a própria vida, mesmo quando reuniu toda a energia para cumprir suas responsabilidades como líder do Kosen-Rufu. É precisamente pela nova revolução humana ser escrita na forma de romance que seus leitores podem se identificar melhor com o protagonista. Evidentemente, Shinichi Yamamoto é um pseudônimo. Esse nome deriva de Shinichiro Yamamoto, que Sensei usou na época em que trabalhava na editora de Toda Sensei. Toda Sensei viu o pseudônimo e ficou encantado com ele, e disse: "É um grande nome. Consigo imaginar uma única árvore imponente nas montanhas que alcança o céu." Para escrever o romance, Ikeda Sensei removeu o "ro" do final e nomeou o protagonista como Shinichi Yamamoto. Sem dúvida, embora a vida de Shinichi Yamamoto represente a de Sensei, o protagonista também é a representação do significado de discípulo. Certa ocasião, Sensei discorreu sobre Shinichi Yamamoto da seguinte maneira: o protagonista do romance Nova Revolução Humana é Shinichi Yamamoto. Esse nome contém os ideogramas chineses para montanha, Yama, e erguer-se, Shin. Shinichi Yamamoto personifica assim a compostura inabalável do Monte Fuji, o espírito de luta de um campeão invencível e a firme determinação de se erguer, não importando quantas vezes ele seja pisoteado, como uma imponente árvore da vitória de mestre e discípulo. Eu sou Shinichi Yamamoto. Este é o brado dos membros da SGI Índia e dos integrantes da divisão dos jovens e todo mundo. Por terem lido a nova Revolução Humana, eles assim bradam para reviver os pensamentos e as ações de Shinichi Yamamoto, enquanto ele se manteve sozinho nos esforços em prol do avanço do Kosen-Rufu, com o juramento de que agora é o momento de se empenhar com o mesmo espírito de seu mestre. Ao lermos o romance, podemos partilhar a vida e os pensamentos mais profundos de Shinichi Yamamoto, priorizar as aspirações de Sensei para que nós, como seus discípulos, possamos nos esforçar, como nosso mestre vem fazendo, e seguir adiante com esses anseios. Se cada um de nós agir desse modo, poderá extrair o potencial para conduzir sua vida da exata maneira que Shinichi Yamamoto conduziu a dele. Podemos resumir em 3 razões essenciais a importância de se estudar a nova Revolução Humana. Primeiro, é um livro didático da fé a partir do qual aprendemos o espírito da Soka Gakkai. Segundo, é um manuscrito por meio do qual podemos nos engajar num diálogo interno com o Sensei. E terceiro, é um registro do juramento que nosso mestre confiou aos seus discípulos. A primeira razão essencial para estudar a nova Revolução Humana é que essa obra pode ser considerada um livro didático da fé, como o Sensei escreveu em seu pós-fácil no volume 30, parte 2. Certamente, meu venerado mestre, Josei Toda, está meneando a cabeça sorridente ao ver o diário do Kosen-Rufu da Soka Gakkai registrado com toda a devoção pelo discípulo. Ao mesmo tempo, desejava registrar para a posteridade a verdadeira história do espírito Soka e o genuíno caminho da fé. Conforme explicado no pós-fácil, a nova Revolução Humana narra a verdadeira história do espírito Soka. Assim, deve ser lida como um livro didático da fé, por meio do qual podemos nos aprimorar e cultivar o espírito da Gakkai. Por intermédio da nova Revolução Humana, a história do Kosen-Rufu e do espírito Soka, junto com a intenção e as percepções profundas de Sensei, é transmitida de geração a geração e para a eternidade.
Em outras palavras, esse romance é um documento literário que, daqui em diante, servirá como guia para sucessivas gerações de membros da Soka Gakkai. É por essa razão que a Soka Gakkai designa a nova revolução humana de material de estudo essencial, e é por isso que agora devemos estudá-la em profundidade. Estou convicto de que isso conduzirá ao desenvolvimento perene da Soka Gakkai. A segunda razão essencial para estudar esse romance é que ele serve como um manuscrito por meio do qual podemos nos engajar num diálogo interno com o nosso mestre. No pós-fácil, volume 30, parte 2, Sensei partilha o que tem sustentado com firmeza seus pensamentos ao escrever o romance. Lembrando-me dos preciosos companheiros no mundo, extraí as palavras do fundo da minha vida e me dedicava à elaboração e à revisão do texto com o sincero sentimento de enviar uma carta de incentivo a cada pessoa. Era também uma tarefa que realizava dialogando em meu íntimo com o mestre. Como essa passagem sugere, Sensei empreendeu árduos esforços para polir e aperfeiçoar seu romance, tratando-o como uma carta pessoal de encorajamento endereçada a cada um de nós. Ao mesmo tempo, conforme escreveu, ele estava empenhado num diálogo interno com Toda Sensei. Portanto, cada página da obra é uma oportunidade para cada um de nós se engajar num diálogo de coração com Ikeda Sensei. A terceira razão essencial para estudar esse escrito é o fato de ser um registro do juramento que o mestre confiou aos seus discípulos. Sensei desenvolve esse ponto no pós-fácil. Já na nova revolução humana, comecei com a seguinte frase: nada é mais precioso do que a paz. Nada traz mais felicidade do que a paz. A paz é o primeiro passo para o avanço da humanidade. Registrei essas duas linhas iniciais para eternizar o juramento como discípulo de transformar a história do século de guerra para o século de paz, sucedendo o espírito e os ideais do meu mestre e do mestre predecessor. Como podemos ver, Sensei se comprometeu a prosseguir com os legados de Makiguchi Sensei e de Toda Sensei e a redirecionar o curso da história, de um mundo fragmentado pelas guerras para um mundo reintegrado pela paz. Nesse sentido, a nova revolução humana é também um registro do juramento e da tarefa que Sensei deixou para os seus discípulos, para que possamos assumir o leme daqui para frente. Pela nova revolução humana ser uma carta de encorajamento de Ikeda Sensei para cada um de nós, podemos começar a partir de qualquer volume ou capítulo que desejarmos. Por exemplo, vocês podem iniciar a leitura a começar de algum cenário com o qual se identifiquem ou pular para as páginas que retratam a sua cidade natal ou o local em que vivem, e então ler todo o respectivo trecho. A descrição que Sensei faz de suas viagens ao estrangeiro contém detalhes que só ele vivenciou à medida que dava seus passos iniciais pelo Koseirufo em cada país. De maneira semelhante, ao escrever sobre o Japão, Sensei narra os esforços destemidos dos membros pioneiros locais como ponto de partida do nosso movimento, algo que só ele conseguiria detalhar. Aprender sobre esses acontecimentos reais e depois ler sobre o contexto histórico e as circunstâncias da época também valem como ponto de partida. Descobri que muitos leitores terminam primeiro o capítulo Juramento Seigan, do volume 32, e depois seguem para os demais, que penso ser também uma boa maneira de começar. O capítulo Juramento Seigan descreve com detalhes como Shinichi solidificou os alicerces do Koseirufo mundial, encorajando e nutrindo a divisão dos jovens. Por isso, decidi dedicar mais atenção a esse capítulo na parte 2 desta explanação. Meu pensamento conclusivo desta parte 1 é o seguinte: independentemente de que parte escolherem para começar a estudar a nova revolução humana, o mais importante é que ponham esse aprendizado em ação. Sensei confiou a nós seu juramento e sua visão pelo Koseirufo. Nossa missão é levá-los adiante sempre.
Permitam-me citar um trecho da mensagem de Sensei de novembro de 2013, alusiva ao Gongyo comemorativo que marca a conclusão do auditório do Grande Juramento pelo Kosen Rufu. O grande desejo pela concretização do Kosen Rufu e a vida do estado de Buda formam um único corpo. Quando se vive em prol deste juramento, a pessoa se torna ainda mais respeitável, ainda mais forte e ainda mais grandiosa. Quando se vive em prol deste juramento, a coragem do Buda, a sabedoria do Buda e a compaixão do Buda se manifestam de forma ilimitada. Quando se vive em prol deste juramento, transforma-se não somente quaisquer dificuldades e sofrimentos com veneno em remédio, mas também o karma em missão. Eis o mais supremo Espírito Soka, a verdadeira e invencível Legião Soka. Assim, ao estudarmos a nova revolução humana, vamos, cada um de nós, sempre cultivar essas palavras e nos esforçarmos para cumprir nosso juramento de promover o avanço do Kosen Rufu. Muito bom, né, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui para a gente dar continuidade. E aí, na verdade, a gente tem que privilégio, né? A gente poder ouvir, não sei, assim, não sei o sentimento de vocês, mas poder ouvir, né, do vice-presidente da SGI, seu Hiromasa Ikeda. Talvez ele nem goste que a gente fique falando que ele é filho de Ikeda Sensei, mas todo mundo sabe, né? E a gente poder ouvir esses bastidores, né, de que o Sensei estava pensando, qual era, né, o cenário histórico que o Sensei estava no momento da escrita da nova Revolução Humana e da Revolução Humana também. Eu acho que traz, assim, eu fiquei muito feliz de poder assistir, né, esse vídeo com o Deb, Dorival, Vinícius e Guilherme, e também poder assistir junto com vocês, porque acho que traz uma outra perspectiva, né, que a gente só saberia mesmo ouvindo do senhor Hiromasa Ikeda. E aí eu queria lembrar, esse vídeo que a gente viu agora, né, é o vídeo do curso online da SGI, que não precisa a gente passar na reunião de palestra, tá certo? A gente está assistindo aqui junto hoje no CAB, e a gente vai fazer o link com o tema da reunião de palestra, né? Então, assim, eu não preciso de forma alguma aqui explanar, né, o que o senhor Hiromasa Ikeda falou, mas eu queria pedir licença para vocês, só para eu fazer o link, né, e a gente poder estudar o Gosho do tema, o Gosho referente ao mês de outubro. Né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que lá no início da fala dele, né, ele coloca que o Sensei escreveu, né? Viver no sentido verdadeiro somente tem significado quando cumprimos nossa missão, né? Aí até coloquei ali em negrito destacado, né? Assim, a nossa missão é o que traz sentido para a nossa vida, né? Descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de vida, que faz a gente viver no que ele está falando, o Sensei falou, né, nesse sentido verdadeiro, né, do que é viver. E aí, claro, mais uma vez, né, assim, cada um de nós aqui, nós somos hoje 20 pessoas, né, cada um de nós aqui tem uma missão única, né, cada um tem uma vida, né, tem familiares, tem várias pessoas ao redor e tem uma missão única, né, e aí só para a gente ter ideia de uma missão, né, o que é essa missão, a gente ouviu muito bem hoje no vídeo, né, um exemplo da própria vida do Ikeda Sensei, né, ele coloca que ele assumiu a responsabilidade pela nova revolução humana, né, como se fosse a obra da existência da vida do Ikeda Sensei, né, então assim, minha missão é uma, né, e claro, o Sensei tem várias outras missões, mas essa missão, né, de escrever a nova revolução humana, como a gente ouviu aí, né, na explanação, de poder contar da grandiosidade do mestre dele, né, do quanto que a Soka Gakkai desenvolveu a partir do mestre dele, assim, foi o que ele chamou como, né, ele disse aí, essa responsabilidade, essa missão do Ikeda Sensei, né. E aí, assim, claro, não existe isso de missão pequena ou missão grande, tudo é missão, né, independente da grandiosidade, né, quantas pessoas, né, a missão do Ikeda Sensei atinge o mundo inteiro.
Mas a nossa missão, né, também tem um grande impacto na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? E aí, quando a gente pensa, né, assim, caramba, o Sensei demorou 25 anos, né? O filho dele, o senhor Hiromasa Ikeda falou, 25 anos para escrever uma obra de 30 volumes, né? Muita coisa. E aí eu pergunto para os senhores acham que foi fácil escrever 30 livros, né, 30 volumes, né, desse livro? Não foi fácil, né? Com certeza a Sensei passou por muitas dificuldades. Veja, eu nunca escrevi 30 livros, mas eu também tenho um pouquinho aí de escrever artigos científicos e tal, e aí às vezes a gente fica sem inspiração, às vezes a gente fica sem vontade de escrever, às vezes a gente está cansado e não consegue escrever, né? Então, além de toda a problemática do clero, né, que a gente também ouviu, tenho certeza que Ikeda Sensei enfrentou aí diversas dificuldades para conseguir finalizar, né, para conseguir cumprir essa missão. E aí o ponto que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente nessa questão, né? Se a gente já descobriu uma missão, se a gente já descobriu um propósito, as dificuldades vão aparecer, né? Porém, o importante, né? E aí eu vou fazer um link com o Gosho, que a gente vai estudar esse mês, que é o Gosho Os 8 Ventos, que eu acredito que muitos de vocês já leram, né? Então, o importante é, diante das dificuldades, né, a gente não se deixar influenciar nem pelos ventos, né, desfavoráveis, que é sofrimento, censura, desgraça, declínio, e também não deixar se influenciar pelos ventos favoráveis, né, que às vezes a gente acha, mas um elogio é uma coisa boa, mas acaba deixando a gente, né, com ego e tudo mais, e a gente acaba se desviando da nossa missão, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, né, em relação, para a gente fazer esse link, né, com o que a gente assistiu no vídeo e o que a gente vai estudar para o Gosho desse mês, é exatamente isso, encontrar essa missão, né, ter um juramento, né, então Ikeda Sensei coloca, quando se vive em prol desse juramento, dessa missão, desse comprometimento, né, transforma-se não somente quaisquer dificuldades e sofrimentos como veneno em remédio, e também o karma em missão, né? Então, às vezes a gente acha que a gente tem que ficar atrás, né, de qual é a minha missão, eu tenho que achar qual é o meu propósito de vida, mas, independente disso, assim, tenho certeza que a missão vem atrás da gente, né? A gente só precisa, né, a gente estava até tendo uma pré-reunião, né, antes de começar, e a Venise falou, a gente precisa estar aberto a essas oportunidades, né? Então, se a gente pensa muito no futuro, né, especialmente quando a gente é jovem, né, não, eu quero resolver, eu quero ter meu emprego para o resto da vida, né, a gente fica naquela ansiedade, muitas vezes a gente deixa as oportunidades passar porque a gente está olhando para o futuro e esquece de olhar para o presente, né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, assim, nossa missão não tem como fugir da nossa vida, se a gente pode se mudar, vai para outro estado, vai para outro país, a nossa missão vai junto com a gente, né? Então, o importante é a gente entender que missão é essa, qual é o meu papel como Bodhisattva da Terra, por que será que eu nasci aqui, ou por que eu estou aqui, né, em Recife, em Pernambuco, em 2022, né? Nada é por acaso, né? Então, eu queria, para finalizar e fazer um gancho, né, com o tema de hoje que é manter uma fé correta, né, esses 2 pontos que eu falei para vocês antes, né, encontrar essa missão, abraçar essa missão, né, entender que as dificuldades vão aparecer e o mais importante, né, é o que eu vou falar agora, a gente poder fortalecer nossa fé para ultrapassar essas dificuldades e cumprir nossa missão. Né? Então, Sensei também coloca, né, a gente viu agora no vídeo, com a conscientização do que está por vir, com a decisão de confrontar e lutar contra todas as grandes adversidades, que se lapida e fortalece a própria fé e conquista a transformação do destino. Né? Então, são esses 3 pontos assim que eu queria destacar para a gente fazer o link, né, com essa questão da nossa fé, de fortalecer a nossa fé, né, encontrar nossa missão, encontrar nosso propósito,
fazer o nosso juramento, né? Entender que as dificuldades vão aparecer, independentes do tamanho dessa nossa missão, né? Mas que quando isso aconteça, que a gente possa lapidar e fortalecer a nossa fé. E aí, como a gente vai fazer isso, eu vou convidar o Guilherme, né, para fazer a introdução, né, e o cenário histórico do Gosho, que a gente vai estudar esse mês, que é os 8 ventos, com o tema Manter uma Fé Correta. Gui, é com você. Ai, o... Como a Patrícia apresentou, né, o estudo, né, da matéria Manter uma Fé Correta. O escrito, né, Os 8 Ventos, ele é um Gosho que a gente vai estudar para a reunião de palestra desse mês. E a base da matéria foi publicada na revista Terceira Civilização, edição 575, de julho de 2016, página 44. Para dar sua vitória absoluta. Resumo esse cenário histórico, esse escrito ele foi escrito em 1272, 77, e é uma das muitas cartas de Nichiren Daishonin endereçadas a Shijoki, um de seus principais discípulos. Devido à sua firme prática da fé, Kingo era perseguido pelo seu senhor feudal, Ima, que era influenciado por seguidores do sacerdote Ryokan. Aí, em 1276, o ano anterior, Shijoki recebeu de seu senhor feudal a ordem para abandonar a localidade em que vivia, sendo transferido para a remota província de Ichigo. Em princípio, Kingo não acatou a ordem, porém ficou em situação bastante delicada. Aí nessa carta, Daishonin apresenta, né, o conceito de 8 ventos, né, que esclarecendo que as pessoas não devem ser influenciadas pelo apego à prosperidade e honra, elogio, prazer, ventos favoráveis, nem pelo declínio, desgraça, censura ou sofrimento, ventos desfavoráveis. Nesse contexto, Daishonin ensina seu sincero discípulo a controlar os impulsos e sentimentos em relação ao seu senhor feudal e agir com base na sabedoria da fé, obtendo plena vitória desse passo. Agora convido o João para continuar. Obrigado, Gui. Deixa eu aparecer aqui. Oi, eu apareci. Bom, então, como todos viram, né, essa matéria para a palestra, ela fala muito sobre manter uma fé correta. Então, foi aquilo que a Patrícia, no início, né, ela colocou muito bem, a questão de manter essa fé correta, né? Tanto a questão do discípulo, quanto como a gente vai ver essa relação de mestre e discípulo. E o Guilherme, ele mostrou muito bem a questão do histórica, né? Questão que remete àquele episódio lá com o Shijo Kingo. Todos nós lembramos, né, dessas passagens, quando o Shijo Kingo estava com a questão com o seu Lorde, e que muitos queriam fazer com que ele perdesse o seu benefício, né, com o seu Lorde. Mas o próprio Nichiren Daishonin, seu mestre, ele orienta de tal forma, né, que o discípulo ele manteve uma fé correta. Então, todo o tema desse Gosho é mantermos essa fé correta. E como nós podemos manter essa fé correta? De que forma? Aí eu vou pedir para uma pessoa que poderia ler para a gente esse trechinho do Gosho. Quem gostaria? Então, deu para entender? Essa pequena frase ela tem um significado muito grande. Então, vamos ver o que ela significa, né?
que poderia significar para a gente? Se os seguidores leigos e o mestre oram com pensamentos diferentes, né? Então é aquela coisa que é diferente do Itaidoshi, né? Todaishi. Suas orações não serão tão não serão suas orações serão tão inúteis quanto tentar acender fogo sobre a água. Então a gente fica imaginando, né? Tentar acender fogo sobre a água. Vai tentar e não vai conseguir. Não se curvar diante das dificuldades. A unicidade de mestre-discípulo é um princípio fundamental, é o alicerce do budismo de Tridashonin. Então, como vocês viram, né, essa unicidade de mestre-discípulo é um princípio, isso é o que fundamenta, o que vem como base para todo o ensino, né? Então, todo o ensino que temos de Tridashonin, ela tem como base essa unicidade de mestre-discípulo. Essa unicidade de mestre-discípulo foi uma coisa que me chamou muita atenção no meu início de prática, quando eu era Doshibo. E eu comecei a me questionar, né? Mas como é que eu posso entender essa relação? Como é que eu posso fazer essa relação com o mestre? Aí foi quando eu fui perguntar para os meus responsáveis, na época, como era essa relação, como eu podia sentir essa relação de mestre-discípulo, como é que eu podia realmente ser um discípulo do mestre. Aí aqui, Nichiren Daishonin afirma, né? Então, o que Nichiren Daishonin afirma? As orações conjuntas de mestre e discípulo são primordiais. A unicidade de mestre e discípulo é o eixo por meio do qual o budismo Nichiren Daishonin se tornou uma religião mundial. E foi aí que foi construída a Soka Gakkai, né? Então, assim, essa relação é tão forte que ela propiciou a propagação do budismo pelo mundo inteiro. E aí, como o senhor Hiromasa Akeda mesmo falou no vídeo, né, toda a trajetória que está escrita nesses volumes da Nova Revolução Humana, ela mostra, em todos os seus capítulos, essa relação forte de mestre e discípulo. O presidente da SGI, da Soka Ikeda, ele orienta. Pode passar o próximo. Aí ele orienta, né? Não há nada mais belo para um ser humano que os laços de mestre e discípulo. Não existe nada mais forte. A relação de mestre e discípulo é a essência do budismo. Então ele volta àquela questão de ser a essência, né? De ser a base de tudo. Aí devemos nos lembrar que um mestre, é muito legal essa parte aqui, ó. Um mestre não é um ser humano superior. Mestre e discípulos são companheiros que se empenham juntos na vida real para alcançar o mesmo ideal. Então, assim, essa questão do mestre, ela é bem diferente daquilo que a gente imaginava antigamente, né? Que o mestre seria aquela pessoa que teria um vasto conhecimento, que dominaria várias artes, né? E você, como um estudante, ou um discípulo, ou um mero seguidor, nunca iria alcançar. Mas, na verdade, esse sentido é totalmente diferente, né? Então, o mestre, na verdade, é aquele, eu sempre gosto dessa parte que é aquele que deseja, né, que o seu discípulo o supere, né? Que o discípulo também deseja realizar tudo aquilo que o mestre não realizou. Então, para mim, quando foi explicada essa questão de relação de mestre e discípulo, tocou muito forte no meu coração. Então, eu fui percebendo, né, o que eu deveria fazer para poder sentir essa relação de mestre e discípulo. Mesmo a gente tendo, né, Daisaki Ikeda como o mestre da vida, tão distante da gente, fisicamente, mas tão próximo no coração. Aí ele continua aqui, né? No escrito, pode passar para o próximo. No escrito florescer e produzir grãos, Nichiren Daishonin diz: se mestre e discípulo possuem pensamentos diferentes, jamais conseguirão realizar algo. Está
na coletânea dos ensinos de Nichiren Daishonin, volume 2, né? Quando o discípulo busca sinceramente orar e agir de acordo com o mestre, com o mesmo espírito do mestre, né? Então, o que seria esse espírito do mestre? Mesmo espírito do mestre, né? Como a gente pode saber que eu estou agindo com o mesmo espírito do mestre? Eu preciso conhecer o mestre. Eu preciso saber quais são os ideais do mestre. Eu preciso fazer aquele tripézinho, né? Fé, prática e estudo. Então, através do estudo, eu estou aproximando meu coração ao mestre. Aí ele continua. Não há dúvida de que suas orações serão respondidas. Orar em sintonia com o mestre significa fazer nossas orações diárias, reconfirmando nosso juramento Seigan em prol do Conserufo de diferentes em corpos, unos em mente, né? Então, juramento Seigan, né, um dos significados dele, do Seigan, né, eu realizarei sem falta. Então, assim, não é somente eu farei, né? Eu vou fazer, né? Eu realizarei sem falta. Então, é um dos significados do juramento Seigan. O verdadeiro discípulo, quando encontra o mestre, sai da condição de ser salvo. Então, aqui é muito fundamental todos nós entendermos esse significado, né? Então, sair da condição de ser salvo, da passividade de ser protegido e iluminado por ele, e assume seu papel de lutar ao lado dele, protegendo pela missão de salvar as pessoas. Assim como Ikeda Sensei adverte. Então, o mestre adverte, né? Ele diz assim: gostaria de reafirmar aqui que o Sutra do Lótus ensina a grande transformação de discípulos que são conduzidos à iluminação pelo mestre, que é o Buda, para discípulos que conduzem os outros à iluminação, com o mesmo juramento e compromisso de seu mestre. Veja que maravilhoso, né? Então, é aquela questão. Nós não somos meramente seguidores, nós somos praticantes. Então, colocar em ação o ensino de Nichiren Daishonin, através dos exemplos do nosso próprio mestre, né, que é Daisaki Ke, né? Em outras palavras, a visão do Sutra do Lótus de ajudar todas as pessoas a atingir a iluminação só se completa com o surgimento de discípulos que lutam junto com seu mestre. Então, a questão de você... como eu sei que eu estou, com a minha prática, alcançando minha própria iluminação, né? Então, é quando você percebe em suas próprias ações, né, o que você está realizando. Quanto você está se esforçando. Então, dessa forma, eu estou percebendo quanto estou conseguindo alcançar essa iluminação a partir da minha prática. Aí ele continua, né? Ou seja, por mais que façamos grandes esforços, se não estivermos em sintonia com o coração do mestre, não conseguiremos tocar o coração das outras pessoas. Olha que profundo, né? Então, assim, é tão importante essa sintonia com o mestre, que de tal forma que quando fazemos essa ligação, nós conseguimos com certeza tocar o coração das outras pessoas. Aí ele diz assim, né, que o tocar o coração das outras pessoas é no nível mais profundo, em que possam vir a praticar e entender essa unicidade de mestre e discípulo primordial, que sustenta a Soka Gakkai. Então, nós tivemos o estudo do grau médio agora com seu Paulo Endo, e ele colocou essa questão, né, que quando você percebe que você fez a sua revolução, né, se transformou, né, quando você percebe que você fez essa ligação profunda, né, com o próprio mestre, e pôde não simplesmente incentivar outras pessoas. Porque incentivar, você pode ser incentivado de várias formas por muitas outras pessoas, né? Mas você fazer com que ela possa também transformar dentro dela esse desejo de poder levar
esse ensino para as outras pessoas. Então, assim, é uma questão muito mais profunda. Aí diz assim, para finalizar, não nos tornamos discípulos de Ikeda Sensei por coincidência. Estamos profundamente ligados por um laço kármico. Então, muito mais profundo, né? Então, nós terminamos ligando, né, essa ligação kármica com o mestre. E ao cumprirmos o juramento Seigan feito ao mestre, nasceremos juntos nas próximas existências. Que maravilhoso, não? Quem não gostaria de nascer nas próximas existências junto ao mestre? Acredito com todos, não? Então, aqui eu vou passar para a nossa Debitor, Denise. Obrigada a todos. Terminar com essa frase é muito emocionante, porque eu tenho esse desejo, e desde o começo da minha prática, de sempre renascer junto do mestre. É muito gostoso, dá muita esperança, não é? Porque a vida é tão difícil, mesmo na organização, a gente faz ações, e a vida da gente parece que não vai, que não desenvolve, mas essa filosofia do budismo nos dá essa esperança de que realmente é nossa missão, vamos realizar, vamos conquistar, estamos nos transformando, né, revolucionando nossas vidas nessa luta diária, somos todos diamantes e vamos conseguir realizar tudo que desejarmos, né, que objetivarmos, porque precisamos sim ter objetivos para poder as oportunidades aparecerem, né? É muito importante. Agradeço o seu Hiromasa, né, pela participação especial, direto do Japão. Nosso objetivo foi juntos estudarmos para poder todo o esforço que foi feito, né, nós também compartilharmos desse estudo. Foi tão, nós invertemos, colocamos a nova Revolução Humana antes. Então, tem vários trechos da nova Revolução Humana que os senhores podem usar e abusar, né, na palestra. O vídeo fica restrito aos membros, porque nas nossas palestras chovem de convidados, então eles não vão entender muita coisa que foi dita. Então, é importante estudar novamente, assistir novamente, está disponível, vai ficar disponível até final de novembro, e mês que vem vamos fazer a parte 2, então ele está se preparando, né? Tem lá também a apostila, que com a apostila parece que a gente consegue anotar mais coisas, né? E o vídeo de hoje, Sheila perguntou, eles vão colocar na extranet as 4 aulas do curso de formação para grau superior, e vão ficar disponíveis, se não me engano, até novembro, que é o período que vai ter a entrevista, né, que é a avaliação no mês que vem, mas não se preocupem. O importante foi dito, é estudar e aplicar na vida. Esse é a base, né, da nossa missão diária. Aí eu fui buscar, quando fala-se assim, manter a fé, deixa eu pegar o tema certo, manter uma fé correta, né? No 2017, o BS perguntou para o seu Morinaka como manter uma fé inabalável para vivermos sempre em sintonia com Ikeda Sensei. Aí ele surpreendeu, porque ele fez assim, eu acredito que eu deveria fazer essa pergunta aos membros do Brasil, que tão distantes, né, do outro lado do mundo, como o brasileiro mantém essa fé em sintonia com o coração do mestre. Ele diz assim, acredito que os membros da SGI do mundo gostariam todos de fazer essa pergunta aos membros do Brasil. Aí a resposta do repórter da Brasil Seito foi a conduta diária, inspirada nas orientações e na própria postura do mestre, é que enche os membros de força e coragem para enfrentar os desafios com tenacidade. Dessa forma, essa atitude positiva reflete em todos os aspectos da vida dos membros. Estamos sempre ligados ao coração do Ikeda Sensei. E o outro disse, o que vemos no dia a dia, na luta real dos membros brasileiros para vencer no Shakubuku, é que eles possuem grande orgulho por estar onde o mestre não pode estar, representando o mestre. Eles fazem as atividades diárias, concretizam o Shakubuku, sempre mantendo um diálogo interior com o Ikeda Sensei. Então, isso nos traduz totalmente,
não é mesmo? Aí a resposta do senhor Morinaca foi muito interessante. Se perguntarmos a todos os membros da BSGI, todos eles responderiam desta forma, aí eles confirmaram, sim, acreditamos que sim, e eu confirmo, eu busco sempre o coração do mestre no meu coração, sempre, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, porque, né, como o mestre faria, o que ele faria, né? E muitas vezes buscar a nova revolução humana, buscar o BS, ATC, agora no celularzinho, pesquisar aquele tema que está me incomodando, ou que eu preciso pesquisar, então eu sempre busco. Aí ele diz assim, agora estou compreendendo, isso no BS 2369, agora estou compreendendo os motivos pelo qual a BSGI tem avançado grandiosamente. Aí diz, penso que o real motivo para eu ter vindo ao Brasil foi para poder ouvir a resposta a esta pergunta. Como ele é maravilhoso. Aí ele diz assim, se formos considerar a distância física entre o Brasil e o Japão, ambos se encontram em lados opostos do planeta. Por serem tão distantes um do outro, é que podemos compreender o motivo pelo qual nos encontramos aqui e para evidenciar a missão como Bodhisattva da Terra. Acredito que o principal motivo do Brasil ter se desenvolvido de forma tão grandiosa seja o comportamento de cada pessoa está baseado neste ponto fundamental, ligado ao Ikeda Sensei. Então, buscar né, reforçar esta prática, né, nos compreendermos como discípulos do Ikeda Sensei, que estamos onde ele não pode estar, lá no meu bloco, na minha comunidade, né, no distrito, na RM, né, toda a BSGI, a gente buscar ser essa pessoa, né, que a minha ação represente esse mestre, né, ser louvado, não é isso que os jovens lançaram lá atrás, 2009, que se o meu mestre tiver que ser julgado, que ele seja julgado pelas minhas ações, né, pela grandiosa pessoa que eu me tornar. Então, esse é o grande objetivo nosso de hoje, é passar para os senhores esta missão de conversar com os membros e convidados, né, sobre essa fé correta. Nós escolhemos só o trecho 1, porque o trecho 2, ele é mais difícil de ser passado numa reunião para Chacubuco. Então, não quisemos complicar a vida dos senhores, tá certo? Ana Cristina levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta? Eu sei, não estou ouvindo. Acho que travou. Acho que foi sem querer. Também travou. Chegou. Diz aí. Sem querer. Foi sem querer querendo, como diz o Chaves. Dorivalzinho, vamos fazer uma fotinha para deixar esse momento gravado. Vamos lá, pessoal, abrindo as câmeras, mostrando seu rostinho. Rostinho lindo. Vamos lá. Todo mundo se preparando, dando seu